Já temos contato com o Cláudio Bontorin, lá na redação da Tribuna? Já temos? Então é com ele que nós vamos falar a partir de agora. Antônio Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Farol de Limeira. Um grande abraço. Abraço, Beto, abraço a todos que nos acompanham nas sociais do Farol. Eu já resolvi o meu problema de levantar a caixa de cerveja, sabe? Ah, é? Eu abaixo e pego uma garrafa por vez. Melhor ainda, melhor ainda. Mas eu me lembro desse exemplo, não pega a caixa de cerveja, abaixa para pegar a caixa de cerveja, mas é muito mais prático pegar uma por vez, né, Cláudio, pôr no congelador. Ai, ai. É isso aí. Cláudio, você viu que a Encina já deu spoiler de uma perguntinha aqui, um assunto, para variar, polêmico envolvendo a Câmara Municipal, hein, Cláudio? Pois é, né, Beto? A gente está vivendo uma situação complicada, né? A gente precisa fazer com que esses vereadores tenham um pouco de bom senso, né? E não saiam por aí com todas essas situações que algumas beiram ao ridículo, né, Beto? Nós já tivemos muitas coisas aí que não deveriam ter acontecido e aconteceram. Os vereadores esquecem da seriedade, ficam pensando apenas na questão política de cada um, né, Beto? Mas esse assunto que ele trouxe hoje realmente tanta coisa para ser feita, né, Cláudio? Por isso que a gente não pode parar com o nosso Farol. Lembrando, a semana que vem também estaremos estreando aí o nosso Farol Entrevista, que deve, viu, Cláudio, em pouco tempo ter o Farol Entrevista 2, às quintas-feiras também. Então você se prepare aí, porque trabalho não para aqui, viu, meu amigo? Trabalho não para, porque nós temos muita gente boa para falar, né, para se manifestar, pessoas que estão fora da mídia tradicional. E como é bom ouvir essas pessoas, né, Cláudio? A nossa primeira entrevistada, como já falamos, é a doutora Solange Dantas, e hoje eu fiquei sabendo de um assunto que você e os nossos amigos só tomarão conhecimento amanhã no nosso programa, uma entrevista imperdível com o nosso Ronei Martins, caracterizado, sabe do que, Cláudio? Do quê? Palhaço de circo. Palhaço de circo. Amanhã será imperdível. Ele tem, né? É um trabalho que a gente sabe maravilhoso. Ele tem um trabalho. Né? Pois é, mas ele vai fazer uma crítica muito inteligente para variar a respeito dessas piadas infames lá dos norte-americanos, viu, Cláudio? Não perca. Eles são ruins de piadas. Os americanos e os ingleses é assim, né? Piada e comida é muito difícil. A comida americana você salva o fast food e a pizza, né? E o cachorro-quente de Nova York, né? Uhum. Mas o resto, e na Inglaterra, você conhece algum restaurante especializado em comida britânica aqui no Brasil? Pois não tem, verdade. Não tem nem identidade gastronômica, né? Não tem identidade gastronômica. Não tem. Mas piada, então... Olha, piada norte-americana sabe como são, né? Até eu disse para ele, né? Piada norte-americana, eu só tenho duas séries que eu acompanhei de humor norte-americano, Os Três Patetas e o Agente 86. De resto, eu não vejo mais nada, não vi mais nada. Os Três Patetas, os Irmãos Marques, se bem que as piadas eram silenciosas, né? Uhum. Gordo e o Magro, tinha coisas boas também, mas hoje, atualmente, é de uma infâmia assim terrível, né? Tudo piadinha sem graça nenhuma, né? E deu no que deu. E eles morrem de rir, né? Isso que é mais engraçado. Eu sei que no Rio de Janeiro eles têm uma forma também diferente de humor, né? Tanto que a Globo, que é a principal representante dos artistas do Rio de Janeiro, de vez em quando inventa alguns humorísticos que não fazem muito sucesso em São Paulo, o chamado besteirol. Isso dá muito certo lá no Rio de Janeiro, né, Cláudio? Aqui em São Paulo nem tanto. Não, aqui em São Paulo esse tipo de humor não funciona, não. O besteirol é uma coisa bem puxada de fora, né? E a gente não tem esse hábito. O nosso humor, ele é mais direto, ele é mais crítico, né?
E às vezes também passa do ponto, mas é preciso lembrar que realmente, em termos de humor, a gente está bem representado, embora ultimamente faz tempo que a gente não vê um excelente programa, um excelente humorístico como nós tínhamos, né? Verdade, verdade, faz tempo mesmo. Parece que os nossos mestres que se foram não deixaram muitos discípulos, né? Por isso, tantas reprises, né, Cláudio? Por isso, tantas reprises. Bom, e aí, o Lollapalooza, o que vai acontecer nesse final de semana, Cláudio? O que está no seu radar aí? Esse final de semana as manifestações devem ser mais fortes, ou também há a possibilidade de que elas não aconteçam, né? O ministro revogou a própria decisão dele, porque, pasme, o argumento dele, ele teve a percepção errada de que era o festival que estava estimulando a manifestação dos artistas. Aí ele culpou também o Partido Liberal, né, o PL, do Jair Bolsonaro, de ter levado à confusão. Mas na realidade, o que a gente sabe, o que eu vi e o que eu li também dos bastidores lá de Brasília, a percepção do erro foi olha, presta atenção, foi do próprio Jair Bolsonaro, né? Ele ficou muito irritado com o PL por causa disso, ficou preocupado com aquele evento que aconteceu em Brasília no domingo, que foi muito mais característico do que o próprio Lollapalooza, né? Então foi ele quem exigiu que o PL retirasse a revogação. O PL retirou, o ministro revogou a liminar, e a situação voltou à normalidade. Agora nós vamos ter que ver o que vai acontecer neste final de semana, né? Deve ser, dependendo os artistas que vão se manifestar e que vão se apresentar, pode ser mais forte, pode ser movimentos mais pesados, né? A favor da cultura, principalmente, né? A favor dos próprios artistas. Eu acho que deveriam mirar bastante nisso. A nossa cultura está muito defasada, né, Beto? Em relação a incentivos, em relação a tudo o que a gente sabe que tem acontecido, né? Então, a revogação foi feita, ele usou esse argumento de que houve uma indução errada à percepção dele sobre o que estava acontecendo. Aí é estranho, né? Um juiz de um Tribunal Superior Eleitoral ter uma percepção, é muito estranho, viu, Beto? É muito esquisito. De efeito ao contrário, tanto que o próprio presidente, como você bem falou, ele se apressou ontem em dizer que ele havia pedido para o PL retirar essa medida, mas até onde eu fiquei pesquisando ontem, né, nos noticiários, Cláudio, não é bem assim, né? Mesmo o interessado desistindo, pode acontecer a votação sim, viu? Pode sim, né? Pode, o plenário pode pautar a votação para que ela seja feita por todos os ministros, né? A anulação da liminar, ela não encerra o processo, ela não encerra a representação. Sim. Ela simplesmente cancela a liminar. Mas o presidente do TSE, que é o Edson Fachin, ele pode sim levar a plenário e pode ser que ele leve, né? E com toda a repercussão que teve, com certeza ela vai ser derrubada. Mas você tinha cantado a bola ontem, né? Deu efeito contrário, né? Ou seja, o tiro saiu pela culatra mesmo, né? Literalmente, foi isso que aconteceu. Literalmente, porque ele deve ter percebido também, né? Que a manifestação política do PL, dele e daquelas pessoas que falaram lá em Brasília no domingo, foram muito mais pesadas do que a questão do Lollapalooza, porque na realidade não tinha efeito de campanha política, era uma manifestação de artista, manifestação do público. Lá não, lá era um evento partidário
inclusive com o próprio Jair Bolsonaro usando a máquina governamental, levando ministros, levando secretários, entendeu? Então, na percepção dele, provável que tenha acontecido que ele falou, olha, se alguém entrar com ação, o risco é grande, e eu acredito até que eles vão ter mais cuidado daqui para frente, da confusão toda, né? Mas a gente sabe que de cabeça de político a gente não espera nenhum bom senso assim, que leve ao entendimento de certas situações, né, Beto? E o Cláudio, outra coisa para a gente encerrar, que me chamou muita atenção entre os comentários que eu ouvi ontem, que é o seguinte: quem não pode fazer propaganda eleitoral antecipada é o partido e o pré-candidato. Agora, as pessoas são livres para se manifestarem a favor desse ou daquele candidato, ou seja, se eu, se você, se qualquer cidadã quiser pelas redes sociais, pela internet, falar, eu prefiro Lula, eu prefiro Dória, eu prefiro Bolsonaro, eu prefiro Moro, não sei o quê. Nós temos liberdade para isso. Isso não é propaganda eleitoral. Quem não pode fazer é o pré-candidato ou o partido. Não é isso? Isso não é campanha, isso é expressão de opinião. Exato. E a campanha ela se caracteriza quando também o candidato já começa a pedir votos. Isso, exatamente. Então eu não estou pedindo votos para o meu candidato. Poderia ter uma incorrência aí, né? Se eu pedisse, não, vocês votem nesse candidato, mas eu estou expressando a minha, eu voto em tal, eu gosto mais de fulano ou de cicrano. Então é diferente da campanha política, não há pedido de voto, né? Tá certo. Muito bem, Cláudio, vamos seguindo aí a semana. Então amanhã não perca aí o nosso Ronei Costa Martins Silva aqui no programa, falando sobre o humor, falando Com sobre certeza. A sua trajetória. Temos muito para conversar. Muito obrigado, ótima terça-feira e até amanhã. E amanhã também o Farol, né? Dá o debate, amanhã à noite debate em sede própria amanhã, vamos lá. Maravilha. A doutora Mayra confirmada? Doutora Mayra confirmadíssima, certeza de um papo muito gostoso amanhã. Não tenha nem dúvida. Um grande abraço, uma ótima terça-feira a todos. Valeu, até lá. Jornalista Antônio Cláudio Bondorim falando conosco.